Bom dia, graça e paz a todos os amigos e amigas. Mais uma vez aqui com vocês, é um prazer poder compartilhar a palavra do Senhor. Esta manhã em que o Senhor renovou as suas misericórdias. Você que pode, abra a sua Bíblia, seu aplicativo, no Salmo 37. Vamos fazer uma pequena reflexão com base no Salmo 37, versículos 8 e 9. Salmo 37, versículos 8 e 9. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Hoje vamos falar um pouco sobre paciência. Paciência é um recurso tantas vezes escasso no nosso cotidiano, na nossa vida. Muitas vezes nós somos colocados à prova na paciência por situações diversas, mas eu queria tratar um pouco com você sobre o que a palavra de Deus fala sobre paciência. Logicamente, nós vamos apenas alinhavar aqui alguma coisa, é impossível esgotar o assunto aqui nessa live, mas eu tenho certeza que vai ser proveitoso para você. Então, o Salmo que nós lemos agora fala que certamente se impacientar acaba mal. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. E a impaciência é algo que pode trazer prejuízos espirituais para a nossa vida, não é? E quando nós falamos sobre impaciência, nós não estamos falando necessariamente de uma questão de personalidade. Algumas pessoas são mais pacientes que outras por uma questão de temperamento, né? Pelo jeito de ser. Então não é necessariamente isso. Alguns dizem, eu não consigo fazer pilates, eu gosto de uma atividade que tenha um pouco mais de adrenalina, como o crossfit. Né? Eu não consigo ver filmes com diálogos apenas, eu gosto de filme de ação, porque eu não tenho paciência para assistir um filme, e sim, principalmente se o filme for longo. Então nós não estamos falando dessas características e essas especificidades de cada pessoa. Estamos falando da impaciência como uma forma de exceder os limites da palavra de Deus e de saída da perseverança na fé. Por conta da impaciência podemos sair da nossa posição de fé. Isso vai trazer prejuízos que nós vamos tratar um pouco aqui. Então a palavra de Deus fala que a paciência é uma virtude, não é? E isso é uma coisa que nós devemos buscar para viver melhor, para sermos produtivos e para que a nossa fé seja operante. Se você for na epístola de Tiago, Tiago vai se reportar a fé, a paciência de Jó. Então é até uma paciência emblemática, né? Essa de Jó, o homem que suportou tudo confiando em Deus. Mas você vai perceber, se você já leu o livro de Jó, que ele na realidade não é um paciente que deixa de se expressar, muito pelo contrário. Boa parte do discurso de Jó, da fala para com aqueles seus amigos, é uma fala de desabafo, né? É uma fala onde ele vai colocar à luz tudo aquilo que está no seu coração, tudo aquilo que dói, tudo aquilo que traz perplexidade, né? Diante da calamidade que foi colocada diante dele. Então ele se expressa, mas ao mesmo tempo ele é considerado um homem paciente. Por quê? Porque ele não sai da sua posição, ele não deixa de crer e permanece na fé. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É o que ele fala. Então uma confiança em Deus, apesar de chamar a dor de dor, apesar de reconhecer que o seu coração, né, e nas suas emoções ele estaria muito conturbado, mas ainda assim ele é considerado um homem paciente. Então as escrituras dizem que nós devemos também nos espelhar no exemplo de Jó. Se você procurar também na segunda epístola de Timóteo, que era um filho na fé de Paulo aconselha a seguir também na paciência, que é uma característica
do servo do Senhor, do discípulo de Jesus Cristo. Né? Ele fala que nós não devemos viver a contender, mas devemos ser brandos para com todos. Devemos ser aptos para instruir e pacientes, na expectativa de que aquele que peca volte, retorne para Deus, né? E chegue ao arrependimento. Porque a nossa paciência, a nossa impaciência, ela não vai acelerar o aprendizado de ninguém. Muito pelo contrário. Então, a nossa posição também, enquanto discípulos, os que têm a experiência, né, de liderar, e ainda que seja a nossa casa, nós somos líderes, a paciência é um requisito fundamental para que nós possamos obter os resultados espirituais necessários. Né? Nada de parar pelo caminho ou de ter pensamentos extremos, de dizer aqui até que fui, não tem jeito. Isso sim é a impaciência que é geradora de dano espiritual. Né? Então nós devemos perseverar na fé, na nossa posição, né, diante de Deus. O que é importante registrar, não tem nada a ver com a impaciência como uma característica da personalidade. Não é isso. Se trata aqui da paciência que tem uma conexão com o caráter cristão. Então nós precisamos ser perseverantes na fé, porque isso traz a ausência da paciência, nos coloca numa posição muito desfavorável do ponto de vista espiritual. Até porque paciência e fé possuem um parentesco. Os homens de Deus, as mulheres de Deus do passado, né, registrado, né, conforme registro da Bíblia, são as pessoas das grandes esperas, daqueles que foram pacientes. Tome, por exemplo, o exemplo de Abraão. Né? Abraão é aquele que espera contra a esperança. Quando ele recebeu uma promessa de Deus, quando ele foi interpelado ainda na casa da sua parentela, em Harã, quando Deus lhe prometeu, né, que ele seria o pai de uma grande nação, que Deus constituía um grande povo a partir dele em outro lugar, né, ele fez isso, ele recebeu essa promessa quando ele era um senhor de 75 anos. E o seu descendente, o descendente do qual a grande nação, né, surgiria, nasceu apenas quando ele tinha 100 anos. Isso está registrado em Gênesis. Então foram 25 anos de espera, como se não bastasse o fato de a promessa ter sido otorgada a ele quando ele tinha 75 anos. Então foram mais 25 anos de espera. Porque na realidade, a fé ela não vai se caracterizar pelo caráter instantâneo dos resultados. Muito pelo contrário. Na verdade, a espera, né, e a capacidade de suportar, né, a passagem do tempo que vai atestar a veracidade, né, e a autenticidade da nossa fé. E isso sempre foi assim, né, no passado. Jesus, por exemplo, ele foi tentado na impaciência. Não que ele fosse impaciente, mas o diabo usou, né, essa carta na manga contra Jesus naquela tentação no deserto. Em que ocasião? Quando ele chamou Jesus para subir ao monte, né, alto, mostrar os reinos do mundo e falar: olha, tudo isso será seu se você pagar um pequeno pedágio, se você prostrado me adorar. Então vamos adiantar esse processo em que todas as nações vão se prostrar diante de você, Jesus. Então é uma tentação, uma grande petulância, né, vamos reconhecer, do diabo, em tentar Jesus pela sua possibilidade de ter impaciência. Porque nós sabemos que a Jesus Cristo, né, foi dado todo o poder nos céus e na terra, que Ele é o Senhor dos senhores, né, Rei dos reis, que Ele é o soberano dos reis da terra, assim está escrito. Mas esse poder de Jesus Cristo, essa autoridade, ainda não se manifesta de uma forma ostensiva na história e no planeta. Você deve reconhecer isso. Então, os estados, as nações, elas não reconhecem oficialmente, e aqui a gente não está defendendo estados teocráticos, não é isso? É uma grande furada, não dá para falar aqui sobre isso. Mas os estados não reconhecem, os presidentes, os reis, os primeiros ministros, os parlamentos,
A União Europeia reconhece o senhorio de Jesus Cristo? Não. A Organização dos Estados Americanos? Não. Os blocos econômicos, o Mercosul, por exemplo? Não. A ONU, a Assembleia Geral da ONU, reconhece? Não. Então, esse poder de Jesus Cristo existe, né? Ele é sobre toda a Terra, mas não existe um reconhecimento ostensivo ainda no planeta Terra da sua autoridade. Isso vai acontecer na sua volta, né? No processo, né, escatológico que vai ocorrer até a consumação dos séculos, onde o Senhor ele vai separar, né, os seus dos que não são dele, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará, aí sim, que Jesus Cristo é Senhor. Mas por enquanto isso não existe na história. Mas o diabo quis apressar esse processo e falou: faça isso, paga esse pedágio, e aí todas as nações te reconhecerão. Ele também teve a petulância de tentar Jesus pela impaciência e pela possível incapacidade de esperar na promessa de Deus. Isso também pode acontecer na sua vida e na minha vida. Uma passagem também que eu relaciono com essa questão da impaciência humana é a relação de profeta Jeremias, né, com o povo. O profeta Jeremias é aquele que trouxe uma profecia muito desagradável para o povo de Israel. Falou que o rei, né, Nabucodonosor estenderia o seu domínio também sobre Israel. E ele falou: o povo, né, vai ser levado cativo. Jerusalém vai cair sob o poder de Nabucodonosor. Só que depois de 70 anos, esse cativeiro vai acabar. Os utensílios da casa do Senhor vão retornar e o povo também. Então, 70 anos de cativeiro. Essa foi a profecia de Jeremias. Só que existe um outro profeta chamado Ananias, que entrou em concorrência com Jeremias. E ele tem uma profecia mais light para o povo. Porque era uma profecia que se harmonizava perfeitamente com a impaciência humana. Ele falou: não, daqui a 2 anos o povo vai retornar e os utensílios do Senhor. O rei Nabucodonosor vai cair em 2 anos. Aí a gente tem que escolher qual é a profecia que cabe melhor no pé, né? É a profecia de 2 anos ou de 70 anos? Bem, essa profecia de 2 anos, ela levou à rebeldia do povo. E naquele mesmo ano, segundo profetizou Jeremias, esse profeta, esse falso profeta Ananias morreu. Esse foi o castigo dele por incitar a rebeldia do povo, porque Deus ele tinha um projeto, né, para que o povo ainda permanecesse lá, como também corretivo pelos seus pecados, até que eles voltassem depois de 70 anos. Ou seja, aquela geração que saiu cativa, né, por conta do poder, né, e da ação, né, militar de Nabucodonosor, aquela geração não voltaria mais, mas sim os filhos daquele povo, os netos, né, daquele povo que foi levado cativo. Então, pela impaciência, o povo foi tentado e aí o povo acabou optando pela profecia fácil, pela profecia mais palatável e digerível dos 2 anos de cativeiro, né? Isso foi uma demonstração de que o homem, né, ele é impaciente, ele quer uma palavra encomendada, né, que vá ao encontro do seu desejo para já, para logo, né? Deus é imprensado contra a parede para que ele faça aquilo de acordo com o ritmo que eu vou impor, né? Nada mais errado, né, e que conduz ao pecado do que isso. Então temos que ter muito cuidado e não sairmos da nossa posição de fé, né? Agora precisamos entender que o Senhor, ele também age por etapas. E porque Deus age por etapas, isso também exige paciência da nossa parte. Tem uma cura de Jesus muito curiosa, quando ele cura o cego de Betsaida. Existia um homem, né, cego, que foi abordado, que procurou Jesus, Jesus o curou de um modo bem atípico, com saliva, passou no olho daquele homem, e ele falou: e agora, você está vendo? Ele falou: olha, eu estou vendo os homens como se fossem árvores.
se ele disse que os homens, ele via os homens como se fossem árvores, né, nós podemos deduzir que aquela cegueira não é de nascença, ele sabe que é uma árvore. Eu estou vendo meio turvo, né, embaçado. E aí Jesus aplica de novo, né, a saliva, com a segunda dose que a gente tem a eficácia, né, já diz a ciência, e aí naquele momento ele viu tudo, ele viu com nitidez. Então Deus agiu por etapas na vida daquele homem. Isso é muito curioso, porque não que falte poder a Deus. Lembre-se que a terra ela foi formada em 6 dias, com um 7º de descanso. E não porque faltou poder para Deus, porque simplesmente Ele quis. E muitas vezes nós precisamos ser trabalhados por etapas. Os nossos desejos não se cumprem em Deus instantaneamente, porque Deus não se assemelha àquele gênio da lâmpada. Então, não são os nossos desejos que aceleram a ação de Deus. Mas para que a gente tenha equilíbrio espiritual, é muito importante que tenhamos paciência. É uma virtude que não pode nos faltar. Então, Deus age por etapas. Não é? Ele experimentou uma cura parcial, mas aí na segunda passada de cuspe nos seus olhos, ele viu tudo. E Deus age assim. Ele é um Deus que ele não segue o nosso relógio e o nosso cronômetro. Agora nós precisamos entender também que na Bíblia a paciência não é fraqueza. Paciência não é fraqueza e também não é passividade. Então o fato de sermos pacientes não pode nos levar à inércia ou ao descumprimento dos nossos deveres, né? Então existem coisas que são da nossa órbita e que precisam ser executadas por nós, né? Então Deus não vai fazer no nosso lugar. Mas o certo é que por conta da impaciência nós não podemos sair da nossa posição de fé, né? De sermos tentados a trilhar caminhos e atalhos fora do caminho que Deus indicou. É o caso, por exemplo, de Saul. Você deve conhecer a passagem em que Saul está na iminência de enfrentar os exércitos dos filisteus, que é um povo hostil a Israel, né, de longa data, né, que vivia sempre em guerra com o povo de Israel. E ele esperava, estava na iminência de ter uma batalha, só que o profeta Samuel falou: espera por mim até 7 dias, porque nós vamos fazer um holocausto, vamos fazer um sacrifício para o Senhor, você vai obter a benevolência dele e aí você vai enfrentar os filisteus. E aí quando chegou o 7º dia, ele começou a se impacientar, Saul. E viu que o profeta não chegava, e aí ele começou a agir por conta própria. Mandou alguém: olha, pega aí um animal e vamos fazer o nosso holocausto aqui, porque eu ainda não recebi a benevolência do Senhor e eu vou começar uma guerra agora. E aí quando ele fez o holocausto, no momento que ele fez, que terminou, aí chegou o profeta Samuel e falou: por que você desobedeceu a palavra de Deus? Por que você foi impaciente? Se você tivesse esperado mais um pouco, Deus teria confirmado o seu reino para sempre. O que é a confirmação do reino para sempre para o rei? É ter sempre um descendente seu para assumir o trono, ter uma dinastia perpétua, né, sobre Israel. E por causa disso foi retirado o reino de Saul, por conta da sua impaciência. Como Deus não agiu, como a promessa de Deus não se cumpriu, aí ele procurou o atalho, né, da sua própria autonomia e independência. Deixa que eu resolvo, deixa que eu chuto, eu mesmo faço o holocausto, e já que o profeta não vem, já que a promessa de Deus não se cumpriu. Isso traz muito prejuízo na vida, na nossa vida, quando abrimos mão de esperar o Senhor e começamos a agir por conta própria. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, está escrito, e sobem com asas como águias. Os que esperam no Senhor jamais sofrerão vexame, assim está escrito. Então Saul é o exemplo típico do que não esperou, do que se entregou à impaciência e pagou um preço alto por isso. Caso, por exemplo, de Esaú. Esaú é um caso típico de impaciência, porque ele estava esmorecido no campo, e aí Jacó, que não era bobo nem nada,
fez uma chantagem contra Esaú. Fez um cozido de lentilhas, um tipo de sopa, pegou um pedaço de pão e saiu por ali, né? Enquanto Esaú estava com fome, e ele perguntou: me dá um pouco aí dessa comida, irmão. Estou aqui passando fome, fiquei no campo esse tempo todo. Ele falou: olha, vamos fazer um contrato. Você me dá o seu direito de primogenitura e aí você pode provar essas lentilhas com pão, né? E aí Esaú falou: bem, o que é que vai me adiantar o direito de primogenitura se eu morrer de fome? Onde é que eu assino? E aí eles fecharam o acordo. Isso é um caso de impaciência, porque ele, forçado pelas circunstâncias, ele entendeu que do que vale a bênção de Deus quando no momento, no agora, não é, as coisas são difíceis. Então eu vou procurar uma solução fácil para tratar dessa questão pontual, né? E a promessa de Deus fica para depois. Então ele vendeu o seu direito de primogenitura por uma sopa, por um pedaço de pão. Isso é uma tentação, né? É uma tentação que pode ocorrer comigo, né? E com você. Então precisamos entender que ter paciência é ser forte. Ter paciência não é fragilidade. Se você é um leitor de Provérbios, uma passagem, é um livro que eu gosto muito, aprendo muito. E o bom de Provérbios, vai aqui a dica, que se você está em algum momento da vida, né, com pouca paciência para ler as escrituras, né, e às vezes sem tempo, claro que isso nunca é desculpa, né, para não ler a Bíblia, mas como cada versículo ele tem um sentido independente do contexto, então isso ajuda muito. Então você pode ler de uma maneira mais esparsa, que aquilo não vai trazer um prejuízo de compreensão. Então, em Provérbios, você encontra muitos conceitos sobre a paciência. Provérbio diz que é melhor o longânimo do que o herói de guerra. Aquele que controla o seu espírito, ou seja, sua impulsividade, do que o que toma uma cidade. Ser paciente é ser forte. Ser paciente é ser forte, né? Também precisamos ser pacientes também no falar. A Bíblia fala ainda em Provérbios que a língua, né, a língua branda, ela esmaga ossos e convence até o príncipe. Então a impaciência ela não vai acrescentar nada, ela vai, na realidade, nos fragilizar. Então não vamos pegar atalhos, porque está escrito: não te impacientes, certamente isso acabará mal. Espera no Senhor, confia nele, o mais ele fará. É o que diz a palavra de Deus. Seremos bem-sucedidos se confiarmos no Senhor e entender que fé e paciência andam juntas. Não é pelo fato de os resultados serem instantâneos que a nossa fé é grande. É o fato de termos capacidade de espera e de confiança, porque Deus é fiel e não nos desamparará. Assim nós cremos assim sempre, porque a palavra de Deus nos garante. Em nome de Jesus.